Pessoal, no dia a dia de um relacionamento é comum surgir conflitos, isso todo mundo sabe. No entanto, existe um comportamento específico que, embora pareça passivo, é uma das ferramentas mais destrutivas para a conexão entre duas pessoas. Chama-se stonewalling. O termo, que em inglês remete à construção de uma parede de pedra, descreve o momento em que um dos parceiros se retira emocionalmente de uma conversa, interrompendo qualquer possibilidade de diálogo. E o que acontece por trás desse silêncio? Muito diferente de um silêncio reflexivo ou de uma pausa para se acalmar, o stonewalling é uma recusa ativa de comunicação. Para quem observa de fora, parece indiferença ou frieza. No entanto, a ciência nos revela algo diferente. Na imensa maioria das vezes, a pessoa que levanta o muro age dessa forma por duas razões que eu explicarei agora. A primeira razão é quando a pessoa passa por um fenômeno chamado inundação emocional. E o que seria isso? Quando alguém se sente atacado, criticado ou sobrecarregado, seu sistema nervoso entra em modo de sobrevivência. O coração acelera e a capacidade de raciocinar logicamente diminui. O silêncio, então, surge como uma tentativa desesperada, eu diria, de proteção. A pessoa se cala para não explodir ou para não ser mais ferida. O problema é que, ao se proteger, ela acaba por isolar e anular o parceiro que ficou do outro lado da parede. A psicanálise nos ajuda a entender que o silêncio pode ser uma forma de resistência. Quando um assunto absurdo ou uma situação surreal, uma situação mais tênue, mais delicada, toca em uma ferida antiga ou em uma insegurança profunda, o ego reage fechando as portas. Em vez de dizer isso me dói ou estou com medo, o indivíduo se retira, se isola e a sua linguagem corporal exprime claramente o seu desconforto. Aliás, não é incomum que esse comportamento tenha raízes na infância até. Alguém que, por exemplo, não sei, cresceu em um ambiente onde o conflito era perigoso ou onde suas emoções eram ignoradas, essa pessoa pode ter aprendido que se calar é a única forma de ficar seguro. Assim, no relacionamento adulto, o stonewalling torna-se um reflexo automático de defesa, embora seja desadaptativo para a vida a dois. Já para quem é alvo do stonewalling, decorrente do stonewalling por inundação emocional, a sensação terrível é de invisibilidade. Na comunicação humana, gente, ser ignorado é muitas vezes pior do que ser contestado. Quando um parceiro para de responder, ele retira o investimento emocional na relação, criando um ciclo vicioso que funciona da seguinte forma: o parceiro A faz uma crítica ou cobrança, o parceiro B sente-se acuado e levanta o muro. O parceiro A, sentindo-se ignorado, aumenta o tom de voz e a pressão para ser ouvido. O parceiro B sente-se ainda mais invadido e se fecha com mais força. Esse ciclo, se não for interrompido, corrói a confiança e a admiração mútua, levando ao distanciamento definitivo e ao falimento do relacionamento. E agora, então, falaremos sobre a segunda forma de stonewalling, bem perversa, aliás, que é quando o stonewalling deixa de ser um mecanismo de defesa por medo e passa a ser usado de forma deliberada, o que nos leva à seara do abuso psicológico e do controle narcisista. Nesse cenário, o silêncio não é um refúgio, mas sim uma arma. Ele é utilizado para desestabilizar a percepção de realidade da vítima e criar uma hierarquia de poder. O stonewalling punitivo é uma resposta que o manipulador não gostou como um limite imposto pela vítima ou um questionamento legítimo. A mensagem subjacente, então, é basicamente essa: você fez algo errado ou algo que eu não gostei e agora eu vou retirar a minha presença e o meu afeto até que você aprenda a se comportar. É basicamente isso. E o efeito da mensagem subjacente qual é? Ansiedade, angústia profunda.
profunda, que leva a consequências muito trágicas. A vítima passa a pisar em ovos, moldando seu comportamento para evitar o próximo episódio de silêncio. Vejam só, é essencialmente um ciclo doentio de dependência emocional em seu estado bruto. A manipulação por meio do silêncio cria um ciclo vicioso que vicia o cérebro da vítima na busca por aprovação. Você tem primeiro a atenção, quando ocorre desentendimento, ou o manipulador, por puro sadismo ou narcisismo, ou sei lá o que for, decide punir a vítima. Depois disso vem a edificação do muro, quando o manipulador corta repentinamente a comunicação. A vítima tenta falar, pede desculpas, mesmo sem ter culpa, e implora desesperadamente por atenção, ativando o que eu chamo de abstinência. E por que abstinência? Porque o isolamento ativa centros de dor no cérebro da vítima. A falta de resposta gera um vazio que a pessoa tenta preencher a qualquer custo. Depois de algum tempo chega o momento da recompensa condicional, na qual o manipulador finalmente volta a falar com a vítima, mas geralmente sem pedir qualquer desculpa ou tecer qualquer mínima explicação, agindo como se nada tivesse acontecido ou dizendo que, abre aspas, só voltou porque a vítima parou de ser difícil, fecha aspas. A vítima então sente um alívio químico, dopamina ou citocina, tão forte que associa a volta do manipulador à sua única fonte de segurança. Compreendam que o stonewalling punitivo raramente vem sozinho. Ele costuma fazer parte de um conjunto, de um arcabouço bem maior de táticas, tais como o tratamento de silêncio, silent treatment, que basicamente é a forma estendida do stonewalling, podendo durar dias ou até semanas, visando quebrar a resistência psicológica da outra pessoa. Tem também o gaslighting, sobre o qual a gente já falou numa aula, no qual o manipulador usa o silêncio para fazer a vítima duvidar de si mesma. E quando ela finalmente consegue falar e questiona o silêncio, o manipulador nega. Eu não estava te ignorando, você é que é louca e dramática. E também não nos esqueçamos da retirada do afeto, situação na qual o manipulador usa a atenção como uma moeda de troca, sendo carinhoso apenas quando a vítima é submissa ou o interessa de alguma forma. Mas por que isso funciona tão eficazmente para manipular de forma tão cruel? Não nos esqueçamos que o ser humano é um animal social, gregário, e a exclusão social, mesmo dentro de casa, é percebida pelo nosso instinto primitivo como uma ameaça de morte. Ao usar o stonewalling, o manipulador assume a posição de juiz e coloca a vítima na posição de ré, implorando por perdão. Com o tempo, a vítima perde a sua identidade e a sua autonomia, tornando-se dependente emocionalmente, já que a sua paz de espírito passa a, de repente, depender exclusivamente da vontade do outro em quebrar o silêncio. Então, concluindo, o stonewalling por inundação emocional é uma armadura pesada, densa, que, embora prometa primordialmente proteção, acaba por aprisionar quem a usa. Entender que esse comportamento nasce do medo e da sobrecarga e não apenas do desinteresse é o primeiro passo para desconstruir essa parede e permitir que a comunicação volte a fluir. E, quanto ao stonewalling manipulador, controlador e punitivo, o meu conselho é muito simples: fuja o mais longe possível dele.